Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje é dia de célula, vamos estar gravando nosso vídeo sobre na palavra da célula, né? E esse vídeo não pode faltar. Eu creio que é muito importante para nós, tanto para me ajudar no estudo, como também para ajudar todo mundo, né? Que for compartilhar a palavra ou quer ficar em dia com a palavra, né? Poder estar compartilhando a célula, né? Bom, hoje a palavra é a fragrância da sua oferta a Jesus. A fragrância de sua oferta a Jesus, né? Irmãos, a oferta é uma adoração que só com fragrância na presença de Deus, né? É um tema bem polêmico, né, na igreja sobre a oferta, né? A palavra de hoje não é para aquelas pessoas que ainda não foram salvas, e também não é para aqueles que ainda não têm um coração para ofertar ao Senhor, né? Se o seu coração ainda não é generoso, por favor, não oferte, porque Deus só aceita aquilo que damos com alegria. Lá em João 12, né, contamos a história, a história é contada nos 3 evangelhos, né? Isso nos mostra a importância que é o Espírito Santo dá a ela. Nela podemos ver o coração de cada um sendo revelado. Amém? Bom, o banquete em Betânia é uma alegoria da vida da igreja, né? Lá em João 12, capítulo 1, verso 2, fala assim que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele, à mesa, né? Irmãos, a primeira coisa que vemos na casa de Betânia é que Jesus estava presente para uma ceia. Isso nos fala de um lugar de festa, celebração. Amém? A ceia foi oferecida para Jesus em Betânia. A palavra Betânia significa casa de aflição ou casa de pobres. Isso nos mostra que exteriormente o mundo sempre nos vê como tristes e afligidos, mas na verdade somos um lugar de festa, comunhão, porque o Senhor está presente em nossa festa. Amém? A primeira pessoa mencionada é Lázaro. Ele tem um significado espiritual. Todos nós, como Lázaro, estávamos mortos, mas o Senhor Jesus nos deu vida, né? A igreja é o lugar daqueles que estavam mortos, mas que receberam nova vida. Lázaro aqui representa o novo nascimento, a vida da ressurreição. Amém? Naquele banquete também estava Simão, o leproso. Em Marcos 14, 3, descobrimos que a casa de Betânia era de um leproso curado por Jesus, chamado Simão. A lepra simboliza o pecado, né? Por um lado, estamos todos mortos, mas por outro, estamos todos enfermos com a lepra do pecado. Como Lázaro estávamos mortos, fomos ressuscitados. E como Simão, éramos leprosos e fomos purificados. Amém? Lá também se encontra Marta. Tanto Lázaro quanto Simão apontam para o testemunho vivo que damos a respeito da nossa vida. Eles não fizeram nada, apenas ficaram ali tendo comunhão com o Senhor. A vida deles era um testemunho vivo. Todos devem ter também esse testemunho da vida de purificação. Mas a igreja também é constituída por Marta. Marta aponta para o serviço. Não pense que Marta é menos importante que Maria ou Lázaro, pois a igreja não pode existir sem aqueles que servem. Pode ser que Maria tenha escolhido a melhor parte, mas a função de Marta é essencial. Amém? Por último, temos Maria. Ela representa aqueles irmãos que amam muito o Senhor e derramam o que tem de mais precioso aos pés dele. Amam tanto o Senhor que lhe dão o melhor. Amém? Lá em João, no capítulo 12 ainda de João, no verso 3, fala assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém? Aquela primeira unção dos pés do Senhor por uma pecadora aconteceu no início do ministério de Jesus, mas a segunda foi apenas 6 dias antes da crucificação. Quando ela derramou o perfume, a casa se encheu de fragrância do óleo. Tudo que você faz para o Senhor Jesus não pode realmente ser ocultado. As pessoas percebem o aroma. Você carrega a presença e a fragrância ao Senhor, né? Irmãos,
tipo, nós gravamos o vídeo aqui todos os dias, né? Nos engrandece o nosso espírito, né? Nos fortalece para estarmos juntos na célula. Tudo que nós fazemos para o Senhor vai refletir em nós. Amém? Se Maria mesmo, o Senhor disse que ela amava mais porque tinha sido mais perdoada. Então o que vemos aqui seria uma segunda ocasião em que Maria derramou perfume sobre o Senhor. Observe que nos dois eventos a atitude dela foi muito parecida. Ela ungiu os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Por isso é provável que seja a mesma pessoa. Se Maria, mesmo pecadora que ungiu os pés do Senhor, podemos deduzir que ela era prostituta. A Bíblia diz que ela era muito pecadora. Disso, presumimos que era a prostituta, né? Presumimos. A prostituta perde um pouco de sua alma cada vez que se prostitui. Aquele perfume foi comprado à custa de uma sua própria alma. Assim, ela não derramou apenas um bálsamo, mas derramou a própria alma. Amém? Verso 4 fala assim que: mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso diz ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a balsa, tirava o que nela se lançava. Judas se excita com a oferta de Maria e Jesus. Achou um desperdício isso. Judas é um homem avarento, amargo, e sua visão estava afetada por essa amargura. O ponto de vista de uma pessoa é afetado pelo que ela tem no seu interior. Amém? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? A avareza. Aquele que não tem o coração para o Senhor sempre acham que é um desperdício ofertar na igreja, porque gastar tanto com o Senhor. Graças a Deus estamos numa posição em que podemos ajudar ao pobre, mas precisamos ter claro em nossa mente que mesmo os pobres podem ser uma distração que desvia a nossa atenção do Senhor. O Senhor deve ser o primeiro, caso contrário os pobres nunca serão realmente ajudados. Essas foram as primeiras palavras proferidas por Judas nos evangelhos. A primeira menção define bem o caráter dele. Para ele era um grande desperdício. E você sabe quais foram as suas últimas palavras? Eu traí sangue inocente. Amém? Judas disse aqui, a oferta era um grande desperdício. Obviamente a palavra de Judas afetaram os outros discípulos. O relato de Mateus mostra que todos os discípulos foram influenciados por Judas. Em Mateus capítulo 26, versos 6 a 8, fala assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso balsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos, dizendo: para que esse desperdício? Né? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Porque isso pode afetar as outras pessoas. A palavra de Judas foi para que esse desperdício? Não é de admirar que Judas considerasse um desperdício, porque ele planejava vender o Senhor por 30 moedas de prata, mas aquele perfume valia 300 moedas de prata. O diabo continua soprando na mente das pessoas que tudo aquilo que fazemos ofertamos para o Senhor é um desperdício, né? Nesses dias estamos ofertando para ganhar almas, mas aquele que tem o coração contaminado pela mente desse mundo acha que é um desperdício, de forma aparentemente piedosa. Diz que devemos apenas fazer uma obra social. Irmãos, quantas pessoas fazem isso, né? Não, eu vou entregar meu dízimo, vou dar para a primeira pessoa mais pobre que precisar. Vou dar para uma pessoa que eu conheço, né? Isso não é dízimo. Dízimo é para a igreja, irmãos, é para a obra do Senhor. Amém? Muitas pessoas ficam pensando: mas a pessoa vai roubar, a pessoa não vai ficar com dinheiro para ele. Irmãos, não importa. Você está fazendo para o Senhor. O que ela vai fazer, outra pessoa vai fazer, é dela com o Senhor. Ela com o Senhor, não tem nada a ver com você. Tá bom? Tudo aquilo que damos ao Senhor nunca é esquecido. No Mateus capítulo 26, verso 13, fala: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contada que ela fez para a memória sua. Aquilo que está em suas mãos é temporal e passageiro, mas no momento em que você entrega ao Senhor, torna-se eterno, irmãos. Olha que poderoso.
palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz, né? O amor ao dinheiro não depende do quanto temos na nossa conta bancária. Há pessoas ricas que amam o Senhor. E há pessoas muito pobres que só depensam no dinheiro, mesmo em possuí-lo. Quando amamos o dinheiro, somos desviados da fé. A maneira de sermos guardados do amor, o dinheiro é ofertando ao Senhor. Amém, irmãos? Então nós devemos ofertar ao Senhor. Isso nos tira esse amor ao dinheiro, nos guarda dele. Amém? Nós estamos falando para o Senhor, não, Senhor, o Senhor é mais importante que esse dinheiro. Amém? Alguns dias depois, algumas mulheres vão ao túmulo para embalsamar o Senhor, mas era tarde demais. Ele já tinha ressuscitado. Maria aproveitou aquela oportunidade e por isso será lembrada por onde for pregado o Evangelho. Amém? Então ela foi, ela ofertou, né, no momento devido. Irmãos, temos o momento devido e é hoje, sabe? Oferte ao Senhor, sabe? Maria certamente achou um perfume, era muito caro para que ela usasse, mas ela não achou caro investir no Senhor Jesus. É muito bom ajudar os pobres, mas nada se compara com ofertar ao Senhor. Em Betânia, a casa dos pobres, uma mulher ofereceu o presente mais caro a Jesus. Amém? Essa é a palavra da célula de hoje, né? É uma palavra bem complexa, né? Não é todo mundo que aceita ela, né? Mas é a palavra de Deus, é a verdade, sabe? Muitos têm medo de ofertar porque acham que vai faltar. Meus irmãos, Deus nunca vai deixar faltar. Nunca vai deixar faltar. Amém? Creia nisso. Creia nessa verdade. Creia na palavra de Deus. Amém? Bom, ficamos por aqui. Dê o joinha, compartilhe, comente, se inscreva-se no canal. Queremos chegar a 4.000 horas de visualizações, né? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.